Oi, gente! É hora do nosso bate-papo Passeio dos 50. Falar de esporte é sempre muito bom. Agora, falar de um esporte que pode ser praticado agora na época da pandemia, porque é ao ar livre, é melhor ainda, né? Estou falando de remo, que comprovadamente tem curado até depressão. E quem vai falar sobre esse esporte com a gente é um campeão nacional e internacional que já trouxe para o país mais de 10 títulos. Estou falando do remador profissional Célio Dias. Olá, Célio, que bom recebê-lo aqui no nosso canal Passeio dos 50. Boa, muito legal. Obrigado, Madeleine, pelo convite. Vai ser uma grande satisfação poder conversar e falar um pouquinho aí sobre o remo e sobre as experiências que eu tenho aí com esse esporte. Eu Agradecido pelo quero convite. começar falando das suas experiências, porque a gente vai colocar aqui umas fotinhas enquanto a gente estiver conversando e a gente se remete a essas suas vitórias que devem ter sido maravilhosas. Conta um pouco pra gente essa sua história no remo, Célio. O remo é um esporte bem interessante, assim, porque é um esporte de longevidade, né? Ano passado eu até tive no Mundial, a gente teve um resultado muito significativo. Eu fui com uma equipe, a gente voltou com 8 medalhas de ouro lá da Hungria. Foi uma vivência em tanto. A média de idade dos remadores que foram para lá estavam acima de 50 anos. E isso é legal de falar. Mas, assim, eu tive uma trajetória muito bacana, né? Depois de ter iniciado minha carreira aqui em Brasília mesmo, recebi um convite em 2009 para ir para o Botafogo. A gente tinha sido campeão nesse ano de 2009 com um parceiro daqui de Brasília. E aí, com 34 anos, eu fui para o Rio fazer ali uma carreira de atleta, né? Era o meu sonho, assim, falar, cara, eu queria muito viver do esporte, né? E tive coragem de me lançar para essa situação, né? O Botafogo foi uma grande experiência na minha vida, assim, vivenciar um clube onde a sua fundação foi o Remo, né? É Clube de Regatas Botafogo, realmente, porque ele deu o start, né? O início do clube foi com essa modalidade e se perpetua até hoje, porque é uma coisa estatutária, né? Mas lá dentro do Botafogo, assim, tive essa experiência com uma idade que normalmente as pessoas já estão falando que é final de carreira para um atleta, né? 34, 35 anos, você já praticamente sugou toda o potencial que tinha ali daquele ser humano, teoricamente, né? E na verdade não, né? Na última Olimpíada de 2016 aqui no Rio, a média de idade dos atletas da categoria masculina da prova de esquife individual era de 39 anos, né? Isso foi um negócio muito bacana. São atletas de nível olímpico, né? Então são os atletas que estão realmente no maior platô de qualidade física, técnica e tudo mais. E foi muito bacana eu ter vivenciado isso, onde eu já tinha quase desistido de ser um remador, assim como profissional, e de repente apareceu essa oportunidade. Eu fiquei 6 anos no Rio, remando pelo Botafogo, e nesses 6 anos eu fui representante da seleção brasileira de remo. Então tive muitas experiências aí de campeonato sul-americano, de pan-americano, Copa do Mundo, Mundial, pré-olímpico. Então, foi uma bagagem muito enriquecedora Imagina que a gente para ia fazer perder, isso. hein, Célio, sem você. Se você fala, não, tô velho, olha isso, olha quem a gente ia perder, hein? Olha É só, verdade. que bacana. Não, você foi para muitos lugares. Uma vez eu te ouvi falar uma coisa muito bacana, você falou para mim isso. Você falou, Madeleine, eu já remei em muitos lugares, mas nenhum é igual ao Lago Paranoá. Gente, eu nunca me esqueci. Por quê? Então, acho que é claro que se fosse uma outra pessoa de fora ia falar, não, o cara é porque nasceu em Brasília, ele quer valorizar o lago, né? Ele quer. Mas na verdade, assim, o lago, é claro que o lago tem os seus encantos, né? Esse espelho d'água no centro de um centro urbano que é Brasília, né? Numa cidade projetada que te oferece qualidade de vidas realmente excepcionais, assim. Eu vi isso acontecer lá fora. E tinham países que tinham uma estrutura maravilhosa, mas não tinham o que a gente tem, assim, de ter acessibilidade, o Lago Paranoá ser acessível para muitas pessoas, assim, enfim, né? Mas eu vejo, assim, pela qualidade que é a água do Lago Paranoá, né? A banhabilidade da água é 4, né? E você vê que
grande parte do lago, né? E é pelas dimensões que ele é, que ele tem, assim, né? Que o remo te proporciona também fazer grandes distâncias, né? Então você pode usufruir do lago de uma forma que muitas vezes os remadores não têm oportunidade de fazer. Eu mesmo vou dar um exemplo, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas. A lagoa, na sua extensão, fazendo a circunferência dela, ela dá 7 quilômetros. O Lago Paranoá dá 87 quilômetros. Aí tu já vê a diferença de tamanho, né? E ali na lagoa a gente ficava num espaço de uma linha reta, no máximo de 2 quilômetros, né? Aqui no Lago Paranoá você faz numa linha reta quase 20 quilômetros, assim, com pouca curva, né? Então são dimensões realmente enormes, assim, né? É um lago artificial e eu acho que o Lago Paranoá já foi o maior lago artificial do mundo, né? Então, a gente tem uma excelência. Agora, vamos passar para esse educador físico, professor de remo. Como é isso? E dar aula para quem tem mais de 50, quem já passou dos 50. Como esse pessoal chega até uma escola de remo? Já na minha vida como atleta, eu já tinha essas pretensões de realmente virar um técnico. É tanto que eu comecei a dar aula em 1998, assim, eu ainda era aluno da escola, mas eu já assumia algumas situações de estar ensinando algumas pessoas ali. Meu técnico tinha pouca gente assessorando ele e acabava que ele me usava muito. Não, tu já sabe, eu ensino ali e tal. E foi uma coisa que eu já adorei desde o primeiro momento. E antes mesmo de eu acabar minha formação como um educador físico, eu já fazia cursos, né? Porque o curso não precisava da graduação para você fazer um curso, porque é um curso técnico de remo, né? Então eu já vinha fazendo cursos desde esse ano de 98, e aí sempre conciliando, né? A vida de atleta, mas essa coisa acadêmica também, sempre tentando buscar conhecimentos. E antes mesmo de eu ir para o Rio, eu já tinha aberto uma escolinha aqui em Brasília, já funcionava também como professor e sempre conciliando essas duas coisas. Eu era atleta e era professor, né? Nas horas que eu podia treinar, eu treinava e nas outras horas eu estava dando aula, até o ponto de realmente vivenciar essa oportunidade de ter ido para o Rio e fazer parte de um grande clube. E quando eu voltei para Brasília, eu já voltei com a minha graduação concluída e concluindo uma pós-graduação justamente na área de remo de alto rendimento. E eu tive que me readaptar, né? Porque eu estava fazendo, nos últimos anos, eu tinha feito parte de um clube que é altamente competitivo, que trabalha o esporte praticamente só no nível de alto rendimento. E aí, de repente, vim para uma escola onde o trabalho é um trabalho quase social, de mobilização das pessoas, não tem um foco, o foco não é o alto rendimento, e sim a prática do esporte, a promoção da saúde, né? A gente tem um perfil bem diferente das pessoas que frequentam a escola. Enfim, eu tive que fazer até uma adaptação, cheguei até a ser questionado, pô, tu se apropriou de tanto conhecimento, agora você vai trabalhar com pessoas da categoria Master ou pessoas que não estão competindo? E eu até me questionei, falei, pô, será que vai dar certo, né, esse tanto de conhecimento usando nessa direção? E tive resultados maravilhosos, foi uma experiência muito bacana. Realmente eu consegui adaptar esse conhecimento e colocar ele para pessoas que nunca tinham se visto como atleta, nunca tinham cumprido o treinamento e nunca tinham competido. E de repente elas entraram nesse cenário e tiveram resultados excepcionais, e pessoas acima de 50 anos falando, cara, eu tô com a minha melhor forma física, eu nunca estive com a consciência corporal que eu estou hoje e com a condição física, eu nunca consegui fazer isso que eu estou fazendo hoje, e é assim, acima de 50 anos, né? Então, para mim, isso daí já foi a medalha de ouro que eu queria ganhar, assim, conquistar dentro da condição como treinador, né? Com certeza. Eu fazendo umas colinhas, que já é da minha vida, meio futucando aqui, futucando ali, vi algumas experiências de pessoas que começaram a remar e curaram a depressão. Por que você acha que o remo proporciona também essa mudança da mentalidade? Então, adorei essa pergunta, porque é uma coisa que eu acredito muito no poder dessa ferramenta chamada remo, assim. É, eu gosto muito da psicologia, assim, eu não estudei ela a fundo, mas eu sempre estou associando um trabalho psicológico das pessoas
eu atendo e tenho contato, né? Eu não, eu me considero um profissional muito abrangente, porque eu sempre vou para a integridade daquele ser humano. Eu não fico trabalhando a condição física ou técnica dele. Eu estou tentando associar qual é a condição psicológica e emocional que ele também está, né? Então, o remo ele tem um poder enorme, porque é um trabalho feito dentro da água. Esse contato com a água ele já é poderoso, ele já é curativo, né? Ele já tem essa capacidade. Muitas horas as pessoas entram para o lago, eu falo, não leve o seu fone, não vá para lá, para o silêncio do lago, porque o silêncio do lago tem muito para te dizer, né? Eu acho que as pessoas acabam se fortalecendo na movimentação da remada, percebendo a sua lateralidade, conhecendo um pouco mais o seu corpo, se condicionando e, consequentemente, os resultados de uma depressão já é comprovado cientificamente que uma pessoa que faz a prática de alguma atividade física, ela já tem uma diminuição da depressão, ela consegue, né, aumentar os seus níveis de serotonina, fazer algumas modificações hormonais decorrente à situação da prática, né? Mas aí quando essa prática ela está envolvida a um esporte, eu acho que aí ela tem outras proporções. Você consegue dimensionar, você consegue dar... Porque o esporte, ela trabalha a sua capacidade cognitiva de resolver alguns problemas, né? E o remo é um esporte muito técnico. Você precisa estar ali, aqui, agora. O que você está fazendo agora? Porque se você não estiver atento no presente, você não vai conseguir fazer a coisa com excelência, né? Então, a grande dificuldade do ser humano é estar presente, né? Ou a gente está lá no futuro, ou a gente está lá no passado, né? A gente dificilmente está aqui agora, tendo essas emoções. Então, acho que essa ferramenta é muito poderosa por isso, assim, né? E aí, associada a isso, a natureza, tu fala, cara, estou fazendo aqui ao ar livre, a natureza... Pronto, né? Conciliou todas as ferramentas que você precisa. E são inúmeros, realmente, depoimentos que eu tenho de pessoas que entraram lá para fazer o esporte, estavam há vários anos tomando remédio de tarja preta, numa situação que passaram períodos muito difíceis de depressão e, de repente, uau, conseguiram se ver de novo numa situação normal, conseguiram até sair realmente da condição do remédio e estão muito bem hoje. E a técnica do remo, ela cabe para qualquer pessoa? Tem inúmeras pessoas que vão chegar lá e vão conseguir fazer a remada no primeiro instante que você apresentar aquilo ali para aquela pessoa, né? Ela vai ter uma facilidade, ela tem uma capacidade cognitiva de receber uma informação e transformar aquela informação em movimento do que está sendo orientado a fazer, né? E em outras condições, você vê que pessoas que tiveram poucas vivências motoras, que tiveram uma grande dificuldade, que talvez foram muito penalizadas por alguém dizer para ela que ela não era capaz, que ela não consegue. Então, fica muito claro ali as pessoas que têm esse tipo de experiência na vida, né? Tem muita gente que está lá, que conheceu o esporte. Eu tenho uma parceira, a gente participou do Mundial no ano passado, e ela, em todas as competições que a gente teve em 2019, ela ganhou mais medalha do que o professor, né? Mas logo que ela começou a remar, ela estava com 57 anos, e ela já praticava um pouco do esporte, já tinha jogado beach tênis, já gostava de correr, pedalava, mas assim, ela nunca tinha feito o remo, né? E aí conheceu o esporte, ficou apaixonado, mas eu vi que ela tinha uma vivência motora muito rica, né? E não só isso, ela tinha uma disposição física e é invejável a disposição física que ela tem, né? E aí, logo que ela começou a remar, a gente começou a fazer aulas particulares, ela teve interesse, falou, eu quero aprender a remar, você quer fazer aula comigo? Não, beleza, vamos fazer. E aí a gente fez algumas aulas particulares ali, e aí eu já cantei a pedra para ela, falei, Proença, você quer ser campeã mundial? Ela falou, por que você está perguntando isso? Porque, caraca, você é muito forte, tu rema muito, não sei o quê, bababá, né? Fiquei nessa, né? Ela falou, não, legal, eu quero remar, eu só quero remar, né? Enfim, aí, depois de menos de um ano que ela estava remando, eu já propus para ela descer um campeonato brasiliense, e ela desceu, e aí já ganhou a primeira medalha dela de ouro. Aí, daqui a pouco, no próximo ano, a gente foi para um pan-americano, um sul-americano, que foi no Paraguai, e aí ela voltou de lá com 7 medalhas de ouro.
Que E bacana. aí, no ano passado, a gente foi para o Mundial, ela já está com 60 anos hoje, ela tem 60 anos. E, e assim, a vida dela, uma das coisas que mais deixa ela aqui em Brasília, porque ela tinha a oportunidade de estar morando em outro lugar, é o Lago Paranoá e o remo. Fala, não, cara, eu não quero largar isso, assim, sabe? Isso que eu chamo de passeio dos 50 e estou muito bem, hein? É isso mesmo, Agora precisa, você verdade. está falando de força. Que tipo de força que precisa ter para o remo? Perna, braço, além dessa coordenação motora que eu confesso que a minha é meio ruim, mas eu conseguia remar, vai. Mas que força é essa que você fala? A força predominante da remada é uma força de resistência. Então, é de você resistir uma determinada potência, né? Você vai equalizar qual é a potência que você consegue gerar naquela remada e aí você conseguir resistir. Então, é uma força de resistência. É um trabalho muito aeróbio. Então, é um trabalho de queima de gordura, é um trabalho que te proporciona um ganho de massa muscular, porque você usa um grupamento muito grande de músculos. Então, por isso que o remo também ele é excelente para a prática do corpo, por você fazer um grupamento de quase 85% dos seus músculos na prática da remada. Então, a cada remada você aciona muitos músculos, e isso faz com que você não sobrecarregue determinados músculos, porque você está usando muitos, então é difícil você ter algum tipo de lesão remando. Então, o remo serve até para reabilitação de lesões, porque você consegue compensar alguma lesão, né? Tanto que tem o para-remo também, tem inúmeras pessoas que têm deficiências que remam, né? Pessoas cadeirantes remam, pessoas com perda de membro conseguem remar. Enfim, né, tem algumas adaptações que a pessoa precisa fazer, mas ela consegue fazer a prática também. Então, realmente é uma força de resistência que acaba aumentando a sua força física como um todo, assim, né? Você aumenta a força de resistir, mas você aumenta a força pura que a gente fala, né? A força pura seria quantos quilos você consegue levantar uma vez. Então, se você avaliar antes de você começar a remar, eu consigo levantar 50 quilos. Depois de 6 meses de remo, você está conseguindo levantar 90 quilos. Você aumentou a sua força, a sua capacidade máxima de levantar um peso. Então, você aumenta a sua força como um todo, mas principalmente a sua força cardiorrespiratória, que seria a sua força de resistência. O remo também tem modalidade? É interessante esclarecer as modalidades porque sempre aparecem dúvidas, né? As pessoas não, quando não conhecem o esporte, aí fica com dúvida, acha que tudo é remo ou tudo é caiaque, e na verdade o caiaque é um remo na mão com duas pás, então você rema de um lado e de outro. Esse é um caiaque que tem variações. Aí a modalidade da canoa, que aí você pega um remo que tem só uma pá, aí você rema só de um lado e troca para remar do outro. Esse é a canoa havaiana, que eles chamam de AVA. Aí no remo olímpico, a gente ainda tem uma variação maior, porque a gente tem barco até de 8 pessoas. Dentro da categoria feminina e masculina tem as subdivisões, até de peso, por idade. Então tem várias subdivisões do esporte, né? E tem remador acima de 95 anos remando, competindo. Eu conheci um alemão agora de 93 anos, que você não imagina, cara. Você fala, cara, a vitalidade dele, a garra, o tônus muscular de um cara de 93 anos, impressionante. Célio, que delícia conversar com você, receber você aqui no nosso canal, falar para todo mundo que pode remar, quem passou dos 50, quem já chegou nos 90, olha que delícia ouvir isso. Parabéns aí por esse movimento, acho que difundir o conhecimento, falar um pouco do esporte, eu acho que é uma forma muito interessante de estimular as pessoas a realmente estarem praticando, né? Às vezes eu deparo com muitas pessoas que deixam de ir fazer, ou pelo menos arriscar, achando, não, já estou velho, eu não posso fazer isso, e na verdade não tem isso. Vá fazer seu esporte, independente da idade que você esteja, e se for o remo, vai ser muito bem-vindo. Isso mesmo. E Legal a gente demais. sempre termina aqui o nosso bate-papo falando. Eu já passei, mas quem não passou, que passe bem. Um beijo tê-la aqui com a gente. Foi um prazer, viu, Madalena? Um beijo enorme, viu? Sucesso aí pro seu canal. Que bom esse bate-papo, hein? Ainda mais depois que a gente ficou sabendo que o remo é uma tendência mundial das gerações com mais de 50 anos.
Todos podemos fazer. E se você ainda não curtiu a nossa página hoje, faça isso agora, porque com certeza você já está nos seguindo, né? Mas se por acaso ainda não se inscreveu, é hora de fazer isso. Deixe seu comentário e fale pra gente que assuntos que você quer que a gente bata papo aqui no nosso canal Passeio de 50. E é como eu sempre falo, nós que já passamos, passamos bem. Mas para quem ainda não passou, vem com a gente passar bem também. Passeio de 50, o nosso bate-papo diário, sempre de um assunto muito interessante. Tchau, gente!